Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Você já ouviu falar em yoga? Opa, quando eu falo em yoga, o que vem na sua mente? Aquela posição, os pés trançados, né? E aquelas posições, aqueles contorcionismos fantásticos que eu tenho uma inveja incrível, né? Não consigo nem dobrar a perna, imagina só fazer aqueles tipos de contorno, mas aí, claro que a gente sabe, a gente brinca, tem o lado lúdico, mas a gente sabe que aquilo é treinamento, uma série de posturas, não é da noite para o dia que você aprende isso. Mas a yoga vai muito além desse exercício que a gente vê com contumácia, né? A coisa vai muito além, e nós vamos falar principalmente hoje das escolas que fazemos parte, da escola que alguns já fizeram parte, enfim, é um esclarecimento que vai servir como para adicionar conhecimento. É isso aí que a gente quer fazer, sempre fez aqui no Vida Inteligente. Para isso, eu trago meu querido amigo e irmão René Monterrey, né, que tem todo o conhecimento e toda a graduação necessária, a experiência necessária para poder versar sobre o assunto. Então, tá aí. E aí, René, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. O que você tem aí, pô? Tudo assim, bem, meio que nem bêbado, né? Empurrado na descida, Com a certeza, gente mas vai andando, né? é isso mesmo, você falou tudo, é bêbado na descida. Mas, como você já disse em vezes anteriores, como a gente lê em alguns lugares aí fidedignos, digamos assim, são conjunções astrológicas que muitas pessoas não acreditam, outras acreditam, mas quando você sente o cutupico e você não tem resposta, aí você fala, opa, eu não creio em bruxas, mas que elas existem, porque É tá aí. exatamente isso mesmo, né? Então, olha, já falamos isso aqui em outras ocasiões. 73 anos eu tenho. Bicho, uma fase que nem essa, não de vida pessoal, assim, mas em tudo. Tá louco, tá louco. Espero que isso aí passe logo aí. Manda só para esses planetas, para outro lugar aí, vou te contar, porque não tá fácil. E todo mundo que eu converso, eu só É, converso com pessoas do meu círculo assim de relacionamento, das mesmas coisas, que hoje a gente é seletiva, é chato, é velho. Então, todas essas pessoas padecem das mesmas sensações e efeitos. é Que é para todo interessante, mundo. tem a ver um pouco até com o nosso tema, né? Porque a gente acredita que a gente vai se espiritualizar e a gente, de repente, vai ficar num patamar acima de tudo isso, né? Porque isso daí faz parte das baixarias do mundo, etc., das quais a gente já não está mais fazendo parte, né? As pessoas, elas buscam a espiritualidade para isso, tá? Secretamente, tá? Vamos ser sinceros, né? E o que acaba acontecendo, então, é que elas não sabem que quanto mais a gente sobe, mais sensível a gente fica, e quanto mais sensível a gente fica, mais a gente sofre os efeitos de tudo isso, né? Então, assim, quando vem, por exemplo, uma temporada como essa, que está claramente ligada à questão da transição de eras, de ciclo e etc., né? Aí sim, essa pauleira toda acaba com certeza interferindo na gente, né? E que é aquela história que somos para-raios, né? Então, a gente acaba sofrendo essas consequências. Ninguém fica ileso, muito pelo contrário, né? A gente tem que desenvolver uma força muito maior para poder atravessar tudo isso. Se a gente fosse, porque outro dia aqui, um pouco antes desse programa, eu fiz uma enquete aí eu gosto de fazer sempre enquete assim para provocar, inclusive, a interação das pessoas nas redes virtuais, né? Alguma coisa boa, educativa, lúdica. Falei, se você fosse embora hoje, que nota você daria para a sua estada aqui, o que você passou, né? Cada um atribuiu sua nota, né? A minha eu atribuo e digo que é baixíssima, porque eu tenho consciência de tudo aquilo que eu fiz, que eu deixei de fazer, e não sei o que. Todo mundo filosofa, que bonito, não sei o que. Não filosofa nada. Para mim, isso aí é fracasso, 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 fracasso e assunto. Então, o que a gente está falando aqui agora, eu só falei isso porque se as pessoas mais preparadas, vamos dizer, né, que não é o meu caso, estão padecendo disso, que eu conheço gente que
pô, é 10-0, 1000-0 em cima de mim em termos de ser, de toda essa coisa assim. Se estão padecendo disso, imagina eu, rapaz, né? O pé de chinelo aqui, vamos dizer. Então, é difícil, rapaz, é difícil. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque muita gente que está nos assistindo ou vai nos assistir está somatizando isso e não tem explicação. Não tem explicação. Então, opa, não sou o único louco, não estou ficando louco. Alguma coisa tem e outras pessoas também estão sentindo. É esse aspecto. Sim, sim. Você sabe que eu acho muito importante a gente compartilhar isso, porque às vezes as pessoas elas acham que é só com elas. Exato. Não, eu estou com problema, isso é culpa minha por causa disso, daquilo e do outro, né? E depois, quando ela descobre que existe um processo coletivo, acaba sendo assim de ajuda para ela, de uma certa maneira, né? Porque ela percebe que não são questões pessoais apenas que estão sendo levantadas, mas sim que existe um coletivo. A gente está inserido num coletivo e a gente não pode fazer de conta que não, né? Viver numa redoma e etc. Sim, né? Existem os resgates individuais, os resgates coletivos, né? E agora a gente está atravessando um momento de resgate coletivo, e os resgates coletivos, é claro, que respingam nos nossos resgates individuais, né? Então, vamos... É tempo de pagar dívida, vamos lá, né? Acreditando ou não, todo mundo está na roda aí, né? É isso aí. Escuta, vamos lá. Yoga. O que é yoga? Vamos primeiro aquilo que eu falei no começo. Vamos definir aí, defina você a yoga que todo mundo conhece, né? E para a gente dirimir essa visão para depois entrar na yoga profunda, na yoga da iniciação. Yoga na iniciação, as yogas na iniciação. Que troço é esse, né? Quem está na escola, quem está na Sociedade Brasileira de Obiose, que é uma escola iniciática, sabe do que nós vamos falar hoje, né? E vai entender. Agora, outras pessoas não fazem a menor ideia do que é yoga na iniciação. O que é iniciação? Yoga ainda na iniciação? Você vai entrar numa escola para crescer, você vai ficar fazendo postura. Assim, tá? Então, fica. É muito legal a gente abordar isso, porque quem conhece, legal. Ou vai desligar, ou vai mudar de canal, tudo isso aqui. Quem não conhece vai ficar ligado aí. Fala, opa, era isso aí, é interessante para mim, pelo menos eu vou saber o que eu estou fazendo. Quando eu cursar essas coisas, claro, o instrutor vai passar todas as indicações, mas dentro de uma linha de estudo, dentro de uma diretoria de ensino, vamos dizer, dentro de um modus educandi, se aqui esse termo existe, mas essa conversa informal que nós vamos fazer aqui vai ajudar muito, eu tenho certeza disso. Vamos lá. Então, né, só uma introduçãozinha rápida, né, não necessariamente do que seja o yoga, mas, assim, em relação à questão da espiritualidade, etc. Tá? Quando a gente entra num colégio, alguma coisa assim, a gente fica entusiasmado pelo conhecimento. Então, é bastante comum a gente ver as pessoas assim, encantadas com tudo aquilo que aparece, e aí elas vão começar a falar assim, não, mas eu quero conhecimento, etc. Agora, o que acaba acontecendo imagina você digerir um alimento sem dentes. Opa, Tá? Para você digerir um alimento, você precisa mastigar. E no momento que você mastiga, que você vai sentir o sabor do alimento, que você vai sentir, né, a qualidade dele, etc. E não simplesmente, se você não faz isso, engole esse alimento, até vai te sustentar, mas você não vai assimilar realmente aquilo que ele tem de melhor para te dar. Quando a gente fala, então, de um colégio iniciático, o que acaba acontecendo, o yoga é esses dentes que a gente precisa para que a gente possa digerir o conhecimento. Infelizmente, ela fica relegada ao último plano. Tá? Por quê? Né? Porque as pessoas elas acham que o conhecimento é mais importante. Agora, se a gente não tem a ferramenta para assimilar esse conhecimento, ele não vai passar de informação. O termo yoga quer dizer união, né? Mas a união com o quê? União com o quê? Né? Eu estou unido com o quê? Unido a mim mesmo? Pode ser. Né? Ela vai pregar aquelas posições, né? Aquelas asanas, aqueles movimentos todos, né? Para que a gente entre em contato com a gente mesmo, de uma certa maneira, acreditando que no momento em que eu estou em contato comigo mesmo,
flui essa conexão com alguma coisa superior e etc. Né? Então, a yoga ela vai se basear em princípios para isso, tá bom? Então, a gente vai ter tipos diferentes de yoga, né? A gente, por exemplo, vai ter o Hatha Yoga. Eu pratiquei muito tempo de Hatha Yoga, onde a gente tem a questão dos movimentos. É interessante, tá? Eu estou falando tudo isso porque a gente vai ver que a gente precisa dessas bases para fazer um exercício de yoga iniciática, entre aspas, bem feito, tá? Então, o Hatha Yoga, o que ele vai falar para nós assim? Todo movimento ele é feito lento, e todas as vezes que eu faço um esforço, eu inspiro, depois eu retenho o ar, depois eu expiro, depois eu deixo o pulmão vazio. Tá? Então, o Hatha Yoga, a gente vai aprender a importância do respirar em relação aos movimentos. Todas as vezes que eu faço um esforço, retenho, solto o ar e retenho o pulmão vazio também. Tá? Então, ele vai te falar assim, ele vai te ensinar a sincronicidade entre corpo e respiração. Basicamente. Tá? Então, tem uns exercícios lá, os exercícios vão fazer bem para o fígado, para as pernas, para a coluna, etc. Tá? Mas a grande lição dela é a questão do pranayama. O pranayama é importantíssimo dentro do processo de yoga. Tá? Porque é ele que vai regrar a nossa respiração, com o nosso movimento, ele vai começar a harmonizar tudo isso. Tá? Quem é esse pranayama? É um cara, é um guru, é uma... O pranayama, que é o processo de respiração, tá? É interessante, né? Respirar é uma coisa que a gente pensa que é tão fácil, né? Existem mais de 30 tipos de respirações diferentes, né? E essas respirações, cada uma possui uma finalidade, tá? É interessante, uma vez, lá no grupo que eu frequentava, estava um frio muito grande, né? Então, a gente começou a nossa sessão, né, com um determinado pranayama de aquecimento do corpo, né? E foi interessante, assim, como aquele ambiente, assim, as janelas ficaram todas sabe, com aquele bafo na janela, sabe, assim, tá? E é interessante, e realmente a gente não sentiu necessidade de agasalho, de nada durante aquele exercício. Só com a técnica da respiração. Só com a técnica da respiração. Então, uma vez eu tive um problema, por exemplo, de hipertensão, né? E com técnica de respiração eu mantinha a minha pressão arterial normal, sem precisar recorrer ao aqueles... Medicamento. Losartana, né? Aquela coisa pavorosa, né? Tá? Então, por exemplo, só com a respiração a gente consegue fazer isso. Tá? Ela tem inúmeras funções, tá bom? Mas o mais importante é a gente pensar assim. Então, esse pranayama, ele vai sincronizar o corpo, com a respiração e, teoricamente, também isso já seria voltado para a nossa mente. Tá bom? Por quê? Porque vai sincronizar meus batimentos cardíacos, etc. Tá bom? Então, passo 1 da yoga, né? Outro passo que é muito importante, aí que o bicho pega, tá? É a questão da mentalização, tá? Então, quando a gente faz um exercício de yoga, existe uma mentalização que é feita em conjunto. Só que é interessante a gente perceber aí a grande diferença de mentalizar e imaginar. Porque a gente imagina que a gente está mentalizando, mas a gente só está imaginando. Imaginar é quando eu crio uma imagem de alguma coisa, né? Então, eu pego aquela imagem, crio na minha cabeça e pronto. Né? E mentalizar é quando eu sinto aquela imagem dentro de mim. É uma diferença enorme. Tá bom? Então, por exemplo, quando no Hatha Yoga, por exemplo, ele vai falar assim, vamos fazer um relaxamento, você está andando numa praia, etc., né? Então, sabe, escuta o movimento do mar, sente a areia nos seus pés. Então, tem toda uma necessidade de envolver os sentidos com aquela imaginação para que ela possa ser verdadeiramente uma mentalização. Entendido. Então, é muito diferente, tá? Eu pegar e imaginar e eu mentalizar.
Assim como é muito diferente eu pegar eu comer e eu me alimentar, tá? Tá bom? O que acaba acontecendo aqui, então, né? Quando a gente... Existem tipos de yoga, né? Então, quando a gente entra num colégio iniciático, o que vai acabar acontecendo? Nos vão ser dadas diferentes yogas, para que essas yogas elas estão relacionadas com aqueles graus que a gente está frequentando. Qual a finalidade delas? A finalidade delas é abrir os nossos canais para que a gente assimile o conhecimento não de forma racional. Para que a gente sinta o conhecimento e não para que a gente fique só naquela decoreba, naquela competição de quem sabe mais e etc. Tá? Porque o conhecimento, a gente está falando assim, por exemplo, dentro lá da nossa escola, onde o professor ele deixa um conhecimento valiosíssimo numa linguagem de 80 anos atrás. Sabe? Então, o que ele precisa ser assimilado? Precisa ser assimilado àquele mundo de 80 anos atrás ou a essência desse conhecimento? A essência desse conhecimento é eterna, sabe? Mas a roupagem que ele nos apresenta é uma roupagem de 80 anos atrás, de acordo com aquelas pessoas que estavam lá, que precisavam entender aquele conhecimento voltado dentro daquelas condições de mundo e etc. Então, a yoga ela vai nos colocar em contato com essa essência imortal. Tá? Então, ela vai ter uma função muito imensa dentro de tudo isso. Agora, por exemplo, né? Então eu tenho lá as minhas questões, as minhas mentalizações, né, ligadas a cada grau, e a gente então fica mentalizando, tem a cor essa, tem a cor aquela, etc., sabe? Sim. E a gente fica imaginando, tá? Essa cor está aqui, essa cor está lá, essa cor está do outro lado, etc., né? O tom da cor, né? A preocupação do tom da cor, eu estou com a cor Isso, certa. do tom da cor, etc., sabe assim? Então, o que acaba acontecendo? As pessoas elas ficam presas nisso, sabe? Achando que isso é yoga. Tá? Só que, na verdade, não é isso. Tá bom? Por exemplo, se eu vou fazer uma yoga onde eu tenho os elementos, tá? Então, por exemplo, eu vou mentalizar a terra, sabe? Eu vou mentalizar a terra, eu tenho que sentir a terra no meu corpo. Eu tenho que sentir a terra fazendo parte dos meus ossos. Como que essa terra? Essa terra é seca? Essa terra é úmida? Né? O cheiro da terra. Sabe assim? Então, eu preciso evocar tudo isso no momento em que eu estou fazendo a mentalização da terra no meu corpo. Então, aquela parte onde eu estou mentalizando tem que ser seca, ela tem que ter as características dessa terra. Quando eu penso no elemento água, como que é a temperatura da água? Sabe? A umidade, a temperatura. Então, eu vou jogar tudo isso dentro de determinada região do corpo, o fogo, o ar, né? Eu preciso sentir o vento. Sabe? Não é só mentalizar um hexágono verde. Olha a diferença, olha como mas eu estou inserido naquele vento, eu estou inserido naquela exuberância do ar, etc., né? Ou quando eu mentalizo, por exemplo, mentalize uma luz verde descendo, etc., sabe? Essa luz verde é forrate. Como que é forrate? Forrate é frio, forrate é gelado, sabe? Então eu preciso, junto com essa mentalização, eu preciso jogar essas características todas para eu me inserir naquele universo que essa luz está representando. Né? Ou é frio, é quente, etc. Eu preciso vivenciar esse tipo de coisa, tá? Por quê? Porque quando eu vivencio dessa maneira, o meu cérebro assimila aquilo como uma realidade. Tá bom? É muito diferente, por exemplo, eu imagino alguma coisa, né? O meu cérebro, tudo bem, é uma imaginação. Agora, a partir do momento que eu experimentei aquilo, sabe? Aquilo passou a ser realidade para mim. Tá? E essa realidade tem a capacidade de me transformar, de abrir novos horizontes e me trazer novas percepções. Claro. Né? Claro. Você vê, por exemplo, né? Assim, na nossa escola se dá o nome de yoga, mas em outros grupos se dá outro nome, mas é tudo a mesma coisa, né? Quando a gente pega a morte, por exemplo, né? Aqueles exercícios de Sanctum que são feitos, etc., né? Onde a gente vai ter aquela ritualística, entre aspas, para
para realizar aqueles exercícios, né? Aquilo a gente poderia dizer que é yoga que eles praticam lá, né? Então, onde eles vão fazer o quê? Tem aqueles exercícios todos, né? Mas você vê que sempre a grande questão é você sentir a coisa, né? Tem um exercício lá interessante, logo do comecinho, materialização de um desejo, né? Se eu quero materializar alguma coisa, eu tenho que estar envolvido com aquilo, né? Eu tenho que sentir o paladar daquilo, eu tenho que sentir o cheiro, eu tenho que sentir o calor, a textura, a ambiência à minha volta que aquilo provoca, né? Então, o que acaba acontecendo, né? O yoga, né? Ele vai nos levar obrigatoriamente a esse tipo de coisa. Então, por exemplo, assim, eu vejo com pena, sabe? Assim, como que as coisas acabaram ficando, né? Muitas vezes, sabe? Por exemplo, chakras, tá? Então, as pessoas elas ficam preocupadas com aqueles desenhos dos chakras, com aquelas letras, com aquelas coisas todas, né? Pétalas. Pétalas, etc. Então, existe até de boa vontade, sabe? Existem pessoas assim, então, que eles fazem uma animação, põe um som, uma animação, aí a pessoa põe aquilo, fica na frente do computador olhando para aquela animação, né? Pensando que ela está fazendo yoga, né? Quando, na verdade, ela tá imaginando aquilo só. Né? Por quê? Porque, na verdade, a grande questão é eu preciso sentir o chakra. Se eu não sentir o chakra, eu posso ficar vendo 10, 20 vezes por dia aquele filminho rodando, aquilo não é absolutamente nada. Sabe, eu preciso sentir o chakra. Como que eu vou sentir o chakra? Então, é bastante interessante, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que esses chakras eles têm notas musicais, né? Eles têm tons, sabe? Mas o que é interessante, então, quando eu vou mentalizar um chakra, por exemplo, isso daí que tem que ser junto com a minha respiração. Todas as yogas, tá? Eu vou respirar pausadamente, né? Aí o princípio do Hatha Yoga, né? Quanto mais devagar, mais pausado, mais eficiente é o exercício. Eu vou respirar, né? Pausadamente. E existe um som, né, um som para a gente produzir, etc., quando a gente faz uma yoga, né? E aí, no momento em que eu inspiro, no momento que eu retenho, né, no momento que eu solto o som, aí eu vou soltar aquele som, né? Porém, focalizando o som no ponto onde está o chakra. Tá? Não é a boca que está pronunciando, é o chakra que está vibrando sobre aquele som. Tá? Então, o que acaba acontecendo, né? Quando isso acontece, tá? A gente sente que o chakra ele é como uma membraninha, assim. Sabe? Um timpanozinho, uma membraninha, a gente sente ele pulsar. Sabe? Estou fazendo exercício certo. Sabe? Aí ficam preocupados com nota. Não, é muito simples, sabe? Assim, por exemplo, o de baixo, o chakra do meio é o tom da nossa voz, o chakra de baixo é o grave, mais grave que a gente consegue, e o de cima é o mais agudo que a gente consegue. Tá bom? Estou aqui embaixo, então eu vou soltar o ar. Então, naquele tom grave que eu consigo até ajustar o ponto do chakra. Tá? Então, o que acaba acontecendo? É um exercício maravilhoso. Tá? O que acaba acontecendo? Você vai sentindo ele, você vai sentindo a presença daqueles centros. É muito mais importante você sentir a presença daqueles centros do que você saber se tem 2 pétalas, se tem 4 pétalas, se a letra sânscrita que está desenhada dentro do chakra, não sei o quê. Sabe, isso daí é literatura. Sabe, o importante é a gente ter a experiência de viver aquele centro de força atuando. Sabe, o que acaba esquecendo, né? Hoje a gente se perdeu muito na literatura, de ficar com desenhos, com imagens, com som, preocupado com o tempo, etc., né? Sabe, como que você vai fazer um exercício de yoga assim, se você está preocupado com tudo isso, tá? Quando o processo de yoga é exatamente o desligamento de tudo isso, para que eu possa vivenciar o sutil, para que eu possa vivenciar aquilo que eu tenho de mais
de mais elevado, talvez, dentro de mim, ou outros corpos para eu perceber esses outros corpos que estão em outros planos, eu tenho que estar com a mente desligada desse plano aqui. Caso contrário, eu não vou fazer yoga nenhuma. Né? Você vai global... representar, né? Você vai representar simplesmente. Você está imaginando, a gente volta. Você está imaginando que está fazendo yoga, né? E que é um iniciado e que está evoluindo e etc., né? E, na verdade, você só está imaginando. Sabe, quando, por exemplo, uma yoga fantástica, a mais fantástica de todas, o Globo Azul, né? Então, ela é incrível. Eu falo assim que a yoga mais importante é a primeira a ser dada, tá? Porque ela, no meu entender, é a mais importante de todas, sabe? Agora sim, né? Como, sabe, aí de repente as pessoas fazem um quadrinho lá, então fica olhando para aquele quadrinho, mentalizando, ou tem lugares até bonitinhos, sabe? Mas tem lugares que tem um globo de verdade de vidro, né? Então azul, aí na hora de mentalizar acende aquilo lá, etc., para as pessoas ficarem olhando, né? Tá, mas assim, não é yoga isso, né? Não é yoga, sabe? Como que é esse globo? Qual que é como que é, por exemplo, ele é frio, ele é quente, ele é, sabe? De que maneira que eu acesso a ele? Um ponto que é interessante, que não é muito citado, né? Que a gente vê do Hatha Yoga, por exemplo, a importância da mentalização. Tá? Normalmente, as mentalizações elas são feitas com os olhos voltados para esse ponto daqui. Pelo menos no início, tá? Dos pranayamas, etc. Tá? Experimenta fazer esse exercício de fechar os olhos e voltar para cá, né? Você vai ter a sensação de que teu corpo vira para trás. Tá? Por quê? Que de desequilíbrio, tá? Por quê? Porque ele é um exercício que atua no nosso cérebro a ponto de desligar o nosso sistema nervoso. Mas sabe que só uma parte você está falando, talvez outras pessoas experienciem. Toda vez que acontece isso comigo, eu desperto não, eu volto a mim. Então, aí eu fico bravo comigo mesmo, porque eu não consegui ir além dessa questão. Quando você fala da cabeça voltar, ir para trás, aí parece que alguma coisa bloqueia. Como segurar isso? Como evitar esse tipo de reação? É só com a experiência, Grego. É mesmo? É só com a prática. Sabe, é como uma criança aprendendo a andar, que no começo ela precisa se apoiar, é instintivo, né, em alguma coisa, né? E até que ela consiga andar sozinha, tá? Então, o que acaba acontecendo, né? O yoga, ou a yoga, às vezes as pessoas falam assim, mas é yoga ou é yoga? Eu falo assim, não importa, faça o exercício. Faça o exercício, esqueça o nome que ele tem, tá? Isso é mente, né? Isso é mente. Agora, o que acaba acontecendo, né? Aí outro ponto interessante, né? A gente está falando, né? O que ela requer da gente? Ela requer disciplina, né? Então, ela é disciplina e continuidade. Tá? Eu não posso, por exemplo, que nem a gente falou, eu tenho essa sensação. Por quê? Porque conforme você for fazendo mais, você vai tendo o controle de tudo isso. Né? Então, mesmo essa questão dos chakras, poxa, uma vez você consegue fazer ele vibrar, etc., outra você não consegue. Perfeito. Então, mas você vai começando a ter esses experimentos que eles são muito ricos. Agora, por exemplo, né, eu preciso, então, ter uma disciplina para isso. Preciso ter uma continuidade. Como que essa disciplina, como que essa continuidade, eu preciso ter um horário para fazer. Putz, essa tá? que é a questão. Eu preciso ter um horário. Aí o grande erro é quando chegam e falam assim, não, você tem que fazer nesse horário, naquele outro e naquele outro. Não existe isso. Não existe isso. Tá? Você não vai fazer... tem gente assim, eu acordo 6 da manhã para fazer yoga. Você não está fazendo yoga, você está lá mentalizando alguma coisa, completamente sonado, preocupado com aquilo que você tem que fazer depois. Eu vou fazer yoga na hora do almoço, meio-dia, vou fazer yoga às 6 da tarde no trânsito. Sabe assim? Eu estou preocupado em voltar para casa, esquece.
Sabe, esquece, eu tenho que fazer yoga no horário que eu não tenho outra preocupação. Você está pleno, pleno. Eu estou Isso. pleno, escolher todo. O importante é a gente fazer todo dia no mesmo horário, tá? Eu vou explicar por quê, mas é importante que eu esteja pleno naquele horário. Ah, mas tem o horário do bem, horário do mal. Esquece, no mundo espiritual não existe horário do bem, horário do mal, não existe dia, não existe noite, sabe? A gente que cria todos esses fantasmas. Então, é muito importante isso, porque a gente precisa, no momento da yoga, viver aquela entrega, sabe? Eu vou controlar o tempo pela minha respiração, sabe? Eu vou dizer assim, eu vou fazer 7 sequências de pranayama para cada chakra, por exemplo. Nada de horário, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, sabe? Eu vou fazer 4 sequências para cada chakra. É a minha respiração, o batimento cardíaco que vai dar o compasso da minha mentalização. Sabe, naquele momento eu tô mentalizando, eu estou inspirando, eu estou sentindo, eu estou jogando os meus sentidos em tudo aquilo. Cara, você começa a entrar numa outra dimensão, com certeza. Sabe? Então, é extremamente importante isso, que a gente tenha essa questão. Agora, por que a questão do horário é tão importante, né? Porque a gente sabe, então, que a gente tem os tattvas planetários, então eles mudam, né? Então, por exemplo, segunda-feira, às 6 da manhã é Lua, terça, às 6 da manhã é Marte, quarta, às 6 da manhã é Mercúrio, assim por diante, tá? A gente tem uma alteração desses tattvas planetários, tá? Ou seja, né? Então, no mesmo horário, se eu faço no mesmo horário toda semana, eu vou vivenciar aquela yoga dentro de uma tônica planetária diferente, tá? No final de uma semana eu vivenciei ela sob as 7 tônicas planetárias. Então, isso é extremamente importante. Quando eu termino o ano, eu vivenciei as 7 tônicas planetárias, somada às 12 tônicas dos signos do zodíaco, ou das pétalas do cardíaco, e etc. Tá? É importante a gente ter essa questão do horário definida, tá? Porque aí sim a gente vai vivenciando ela dentro das tônicas, tá bom? Então, isso é fundamental. Né? A mente humana ela cria muita regra para tudo, sabe? E a gente precisa entender que exatamente o yoga ele precisa estar liberto de tudo isso para que ele possa acontecer Mas de verdade. precisa disciplina. Essa que é a questão. Disciplina. Aí você pergunta para as pessoas assim, aí a pessoa, não, porque eu estou interessada no conhecimento, etc. Então, mas você faz yoga? Não, eu não tenho tempo. Então, você está acumulando o quê? Está acumulando o quê para quê? Né? Se você está engolindo e não está digerindo tudo aquilo. Então, isso daqui infelizmente, em todos os grupos, tá? As pessoas elas vão deixando esses exercícios, né, em segundo, terceiro, último plano, e, na verdade, esses exercícios eles são as questões mais importantes que a gente tem. Sabe por quê? Porque eles vão chegar e vão gradativamente, eles vão nos preparando assim para realidades cada vez mais profundas e coisas assim. Tá? Então, ou então, por exemplo, a gente tem exercícios gradativos nos graus, né? E depois chega no final. Cada grau é um passo diferente, né? É que nem uma escola mesmo, né? Onde você, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, etc., né? Você vai o grau de dificuldade dos exercícios ele vai aumentando, né? Até que você vai se formar e vai ter uma prática, né, superior àquilo. Aí as pessoas não praticam nos graus e depois ela já quer entrar de sola na prática quando chega lá na série interna, etc., né? Cara, é um desastre isso. É um desastre, sabe? É igual você dar feijoada para um recém-nascido. Sabe por quê? Porque aquela pessoa ela não se preparou para receber, para assimilar aquilo que aquele exercício traz. Né? Então, é muito engraçado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, né? Tá? Mas serve para tudo. Tá? Então, por exemplo, né? O exemplo dos chakras. Tá bom?
eu mentalizo o chakra, então. Então, eu começo como? Não, eu preciso, primeiro de tudo, eu preciso sentir onde que ele está. Primeira coisa, sabe? Onde que ele está no meu corpo? Eu preciso descobrir no meu corpo como que é isso. Né? Então, a primeira parte eu vou precisar dessa descoberta. Depois que eu descobri, e que cor será que ele é? Né? Eu já aquele ponto eu já posso acrescentar uma cor, sabe? Já posso acrescentar um som, posso acrescentar uma cor, posso acrescentar um elemento, terra, ar, água, etc. Sabe? Depois eu posso acrescentar o número de pétalas, depois eu posso acrescentar se tem algum sinal dentro do chakra, alguma coisa assim. Você percebe? É gradativo, Grego. É gradativo, tá? Por quê? Porque aí, lentamente, conforme você vai desenvolvendo, você vai colocando esses elementos todos, e conforme você vai colocando esses elementos todos, você vai ocupando cada vez mais o teu cérebro. Tá? E quanto mais a gente ocupa o nosso cérebro, mais a gente se esquece da gente mesmo. Tá? Verdade, verdade. Tá? A finalidade é essa. A finalidade é essa. É uma conexão, é uma integração. Alguma coisa nesse sentido, mas eu tenho que esquecer de mim para isso. Eu não posso estar fazendo exercício pensando assim, aquela pessoa que ela está cumprindo a obrigação. Tá? Então, ela se propõe, tem muita gente que assim se propõe vai lá, faz o exercício como se fosse uma obrigação, chega lá, imagina as cores nos lugares certos, etc. Tal, depois vai tomar banho, vai trabalhar ou qualquer coisa assim, tá? No dia seguinte é a mesma coisa, tá? Não está fazendo yoga. Né? Por quê? Porque ela não tá, embora ela esteja imaginando, ela não está realizando esse processo todo de conexão, de esquecer de si mesmo, não está mesmo. Voltado aí aos batimentos cardíacos, etc. Não, né? Fica um negócio muito chutado, sabe assim? Né? E o que acaba acontecendo é que realmente essas ferramentas acabam não fazendo o efeito que elas fariam. Porque a gente volta à finalidade dela junto com a ritualística. A ritualística seria uma grande yoga coletiva, né? Onde a gente teria que fazer todas essas mentalizações, né? A gente teria que estar preparado, habituado a isso, né? Senão fica o quê? Fica lá as pessoas ouvindo frases e cantando mantras, sabe? Acreditando que isso daí já está fazendo nada, sabe? A gente tem transformação, superação, metástase. A yoga é aquela que vai promover a transformação. É o primeiro passo, sabe? Onde eu vou começar, e é interessante porque ela nos abre para o conhecimento, a ponto de muitas vezes nos desestruturar completamente. Sabe? O inesperado, novo. Eu não esperava. Sabe? Ela vai... aquele estado... preparado, né? Não está preparado. Sabe aquele estado de insight? Quando, de repente, eu falo assim, poxa, era isso, como que eu não percebia? Né? Então, a função dela é exatamente levar a gente para esse estado de insight. Sabe? Onde a gente, então, vai perceber aquilo que está muito além da letra que mata, né? Dos ensinamentos, e está nos ajudando a nos conectar com uma essência grandiosa e etc. Né? E o que acaba acontecendo, então, né? Quando você percebe que o conhecimento ele precisa ser vivido. Sabe? Ele precisa ser vivido para que ele possa ser assimilado, senão ele não passa de informação. Quando eu morro, o que eu levo quando eu morro? Eu levo o que eu vivi, eu não levo o que eu acumulei no cérebro, porque o cérebro vai se dissolver com a morte. Eu levo aquilo que eu vivi, aquilo que eu experimentei. Essa que é a experiência, tá? E depois, né, aí existe um outro lado da questão, né, que é aquilo que eu pratico também. Né, que aí seria o tal do Karma Yoga. Né? Que o que é Karma Yoga? Eu vou pegar aquele conhecimento que eu assimilei e vou praticá-lo no meu dia a dia. Né? Por quê? Porque ele passa a ser uma realidade para mim. Então, já que ele é uma realidade para mim, eu preciso praticar essa realidade. Caso contrário, eu também não tô realizando processo interior nenhum. Né? A realidade ela tem que ser aquela realidade que eu experimento,
ela precisa, é que nem um laboratório, né? Ela precisa ser colocada em teste, né? Para que ela realmente ela seja conclusiva de alguma coisa. Mas isso é um estágio adiantado já, para você colocar isso em prática. É Oi, difícil. diga. Já é um estágio adiantado você colocar isso em prática. É advanced, né? Advanced, boa. Você vê que, você vê que a yoga, em si, ela já é muito difícil. Sim, né? Sabe? Sim, não é só uma. Imagina uma cor, um globo azul, imagina uma cor laranja, uma cor vermelha, uma cor verde, etc. Não, é muito mais do que isso, sabe? Agora, pegar isso e colocar em prática, né? Porque só na hora que você coloca em prática é que você passa a ser aquilo então. Realmente. Né? Então, aí você vê muita gente a ser muito bom, gente boa de lábia, né? que seduz com palavras, etc., né? Mas na prática, né? Não é nada daquilo. Então, o que acaba acontecendo? Na verdade, ela não é o ensinamento que ela diz, né? Aquilo lá só está na parte mental dela, etc., né? Mas ela não é aquilo, ela não vive aquilo, ela não experimenta aquilo, não pratica aquilo. Você está falando uma coisa que eu queria que você fizesse uma associação agora, é fatal. Essa descrição que você deu, daquele que fala e não pratica, como é que é essa conciliação, como é que se pode fazer essa conciliação entre o desenvolvimento na yoga, através das pranayamas, né, vamos dizer assim, e o ego, esse danado que não nos deixa, muitas vezes, é o nosso maior impedidor de um progresso, digamos assim. Qual é o segredo disso? O segredo, aí vem a questão da meditação, tá? Né? Que também não deixa de ser um yoga, tá? O que é interessante, né? Quando a gente é outro ponto interessante, quando a gente começa a fazer esses exercícios, então muitas vezes, né? O que acaba acontecendo é que, sabe, eu vou ter surpresas, tá? Porque eu vou estar esperando experiências elevadíssimas e eu acabo entrando em contato com coisas terríveis a meu respeito. Claro. Né? Então, eu estou assim, nossa, pronto, agora eu vou me elevar. Não, vou deixar tudo isso para trás, né? Não, na verdade, né, a sujeira que está debaixo do tapete é a primeira que precisa ser retirada. Então, é interessante a gente perceber que nesse processo todo, o que vai aflorar, sim, são essas sombras daí. Essas sombras que precisam ser trabalhadas. Tá bom? Ninguém, eu só tenho luz dentro de mim, mentira, tá? Quanto mais luz, mais sombra, né? Então, não adianta a gente tampar o sol com a peneira, porque isso fatalmente vai surgir. E agora, a grande questão, aí é o Buda, né? Eu acho que aquela figura do Buda meditando debaixo da árvore, o pau comendo do lado de fora, né? E ele firme lá, né? É exatamente a postura que a gente precisa ter. Sabe? É da gente se colocar como observador. Yoga é união com que eu estou unido com alguma coisa superior, mas para isso eu preciso não me envolver com as coisas daqui. E, inclusive com as minhas coisas, com as minhas questões emocionais e etc. Sabe? Eu preciso aprender a entendê-las, por que elas estão ali, e eu me posicionar perante elas sem me envolver nem com um lado nem com o outro. Nem me sentindo culpado, nem me sentindo vitorioso, nem me sentindo bom, nem me sentindo mal, alguma coisa desse tipo, julgando aquilo que eu tenho, aquilo que eu não tenho, sabe? Não, eu tenho que passar reto por tudo isso. Sabe? Porque a grande questão, né? Quem julga é o nosso ego. Aí, quanto mais eu caio no julgamento, mais aprisionado pelo ego eu estou. Tá? Porque é ele que julga, ele é o juiz, é ele que sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é bonito, o que é feio e coisas assim, sabe? Mas isso não chega a ser uma consciência. Olha como é complicado a coisa. Mas o ego é uma coisa que te dá toda essa condição e, ao mesmo tempo, ele pode te persuadir, vamos dizer, pode te seduzir, isso. Mas, ao mesmo tempo, é abertura de consciência também. Então, também.
né? Ele vai te estipular padrões, né? Interessante, que são corretos, né? São corretos a serem seguidos, etc., né? Mas, por outro lado, volta o não envolvimento, tá? Por outro lado, se eu me envolvo demais com esses padrões, né? Acreditando, né? Aí eu viro o porta-voz desses mas padrões. Você está acostumado com isso. Às vezes está impresso essas cristalizações, esses padrões que você falou, isso já vem de éons. Você trabalha com isso, você sabe. Sim, não é mole você. Você tem o que você adquiriu aqui, você tem as suas tendências, né? Suas nidanas. Então, a gente pode estar falando bonitinho aqui, fácil, flui fácil a conversa, mas não é fácil mesmo. Se você não atentar mesmo para a dificuldade que é a questão, se fosse assim, você fazia o estalar de dedos e acabou. Estava todo mundo ascensionado aí, não precisava mais disso. Então, é um trabalho dificultoso. O bicho é feio, sabe? Assim, o bicho é bravo, o bicho é feio, tá? Né? Ele não é aquela ideia de associar ao dragão, do umbral, etc., né? Na verdade, é bem isso, né? Ele é uma sombra que quanto mais a gente alimenta a nossa luz, mais ela cresce também, né? Porque a gente precisa desse equilíbrio, sabe? Então é interessante a gente essa neutralidade do não julgar que é a grande dificuldade para nós. Verdade. Esse não julgar, é interessante que esse não julgar está aqui no chakra frontal, né? O chakra frontal ele tem, acho que é 96 pétalas, se eu não me engano, né? 48 de cada lado, como se fossem duas só, né? Então esse chakra ele vai representar a neutralidade. Sabe, é o chakra do amor universal, é o chakra do sexto planetário, etc. Tá? É a neutralidade, sabe? Existe o bem, existe o mal, existe o certo, existe o errado, etc. Só que eu não julgo. Eu vou agir no mundo em função do mundo, e não só para quem é bonzinho, ou para quem merece, ou para quem eu considero que tem valor e outros que não, sabe? Você percebe que se eu começar... o grande erro das escolas, sabe? Tem gente nesses lugares que a gente sabe muito bem que tem mania de julgar quem entra e quem sai. Não, essa pessoa não merece, outra merece, não sei o quê, tá, vai se formando as panelinhas, né? Hoje eu estou, viu? Aí o que acaba acontecendo, né? Você percebe, isso não é amor universal, não é espiritualidade, coisa nenhuma, né? São pessoas. Porque você, de acordo com o teu ego, com o teu julgamento, você está julgando a pessoa. Ou você pega um conhecimento, não, essa pessoa não está com estado de consciência para saber disso, então eu vou determinar que ela não pode saber. Por isso que eu me atribuí a uma nota baixa, porque eu sei dessas coisas. Sabe? Então não adianta. A gente é julgador, a gente é assim. Aí quando você dá conta, você já fez, sabe? Mas o importante, né, Grego? O importante é admitir que já é um meio caminho andado, entendeu? Isso sempre admitir. Já é meio caminho andado, né? Às vezes lá, eu lembro uma vez um senhorzinho que tinha lá em São Lourenço, o seu Peri, né? Então ele era muito engraçado assim, porque a gente estava lá na frente do templo e ele chegou e ele falou assim: isso daqui é um lugar, a gente vê as pessoas aqui agindo de maneiras inadequadas, isso daqui é um lugar de elevação, não sei o que tal, né? Aí ele estava lá, de repente, ele encontrou uma bituca de cigarro que alguém tinha jogado lá na frente, ele xingou, ele praguejou, ele jogou aquela bituca de cigarro fora. Ele falou que aquela pessoa não tinha direito à evolução. É isso que eu digo, tá vendo? Foi assim, ele dá 4 passos até encontrar a bituca, né? Então, todo aquele diálogo dele, né, da pureza, do perdão, etc., se acabou em 3 passos. Né? Você está falando... eu não posso deixar a gente terminar isso aqui sem eu fazer uma pergunta. Você que foi sacerdote, você foi sacerdote muito tempo
Aí pronto, você voltou, né? Você me ouviu o tempo todo? Eu Não? nunca fui embora, eu sempre estive aqui, tá? Então Você tá. que tinha... Então as pessoas ficaram ouvindo, ficamos sem imagem e ficaram ouvindo. Você foi sacerdote durante muito tempo. Uma pessoa que eu conheço já há um bom tempo aí, a gente conversa quase que diariamente, né? E a gente trocou muita impressão, a gente tem muita coisa em comum. A pergunta é, nunca fiz para ninguém, mas sempre tive curiosidade de saber isso. A questão das yogas, que é o nosso tema de hoje, é possível, seria possível, e qual seria o resultado, se possível, de se fazer um ritual utilizando ou fazendo todas as yogas dos graus, num único ritual? É factível isso? O que acontece, sabe, Grego? Então, por exemplo... Qual poderia ser a utilidade disso? Na verdade, isso existe, entre aspas, que já é a yoga universal ou adicional, tá? Ele já existe. Adicionar é uma coisa, seria mais ou menos Porque isso? o que acontece, né? Então, por exemplo, a gente faz os 5 elementos, né? Então, 5 elementos a gente vai descobrir aqueles elementos todos. Depois, quando a gente vai fazer yoga dos chakras, ouvindo aí, aqueles 5 elementos já eles vão parar dentro. Eu não ouço o teu áudio, mas depois a gente vê na edição. Tá. Então, a gente tem a yoga dos 5 elementos. Né? A yoga dos 5 elementos, eles vão aparecer... Você quer esperar voltar? Depois corta? Espera aí. Voltou. Voltou? Então, faz um corte aí, né? Vai fazendo. Então, fala. Volta de novo. O que acaba acontecendo? Tá? A gente tem, por exemplo, a yoga dos 5 elementos. Né? Globo azul. Né? Primeira de todas, globo azul. Né? Depois, o globo azul a gente vai fazer sempre com todas as outras. Né? Depois a gente vai ter lá os 5 elementos. Os 5 elementos, eles são... A gente vai colocar fazer aqueles exercícios, etc. Né? Depois, a yoga dos chakras, os 5 elementos eles já estão dentro dos chakras. Tá? Então, a yoga do chakra ela já engloba a dos 5 elementos também. Sim, tá. Quando a gente faz o cardíaco, né? O cardíaco, então, aquelas 12 pétalas que vai dividir em cima e embaixo, né? Na verdade, ele já está... É a yoga dos chakras, assim, num estado advanced, e assim por diante. Tá? Quando a gente faz a yoga dos pontos cardeais, etc., a gente está fazendo aquelas saudações todas que se fazem. Tá? Então, seja, né, uma ritualística, né? Na verdade, ela já acaba englobando todas essas yogas. E é super importante você falar isso, né? Porque, assim, a ritualística, ela é dinâmica. Ela é dinâmica. Eu não sou passivo dentro de um ritual. Sabe? Eu tenho aqueles pontos cardeais, eles estão ligados a chakras, eles estão ligados a cores, eles estão ligados a sensações, eles estão ligados a sentimentos, etc., que eu preciso participar daquilo, no momento que eu faço uma ritualística. Sabe? É fundamental isso, sabe? Eu vou escutar o mantra, os sentidos, que nem eu falei, eu vou viver aquilo, eu vou viver essas ativações de energias e etc., sabe? E quem dirige tem a responsabilidade de direcionar isso no ambiente, né? E quem participa tem a responsabilidade de direcionar isso em si. Sabe? Quando isso daí acontece, sim, você está fazendo uma ritualística extremamente consciente e de qualidade. Aí você está vivendo realmente aquele propósito da ritualística, seja lá qual for o assunto que ela for tratar, aí naquele momento você está vivendo ele plenamente dentro de você. Sabe? Por quê? Né? Porque você está, todos os sentidos, etc., eles estão absorvidos por toda aquela atmosfera. Depois, a hora que vem o mantra, assim, o mantra é como se fosse assim, a coroação de tudo aquilo. Sabe? Então, aí você vive... então, por exemplo, quando o professor ele tá, é muito interessante a gente ver o professor, porque o que ele está compartilhando com a gente, entre outras coisas, é o processo dele de crescimento. Da consciência dele que começa lá em 1928, né? E depois ele vai chegar lá em 57, né? Com coração Melquisedeque, etc. Tá?
Né? Então, o que acaba acontecendo? Ele está contando dos estágios dele para nós. Ele está compartilhando com a gente os estágios dele, tá? Para que a gente compreenda os nossos próprios estágios. Sabe? Paralelamente aos estágios dele, tem as questões cósmicas, universais, né? Mas é o homem. É muito bonito aquilo, é o homem compartilhando com a gente o processo de crescimento dele, para que a gente compreenda o nosso. Então, quando a gente entende o que ele nos deixa dentro dessa questão, e a gente. Então, a ritualística, dependendo do ponto que é tocado, sim, ela vai ativar aquela questão nossa relativa àquele processo, àquela etapa e etc. E se a gente está receptivo dentro das mentalizações, a gente está participando com os sentidos, com pranayama, etc., tá? O que acaba acontecendo, sim, aquilo vai vibrar. Agora, né, aí o perigo, aí entra a questão do ego. Aí eu vou e eu me imponho, então, me imponho que eu tenho que fazer tudo isso lá, sabe? Aí eu fico mentalizando, fazendo, etc. Está fazendo? Não está. Porque aquela entrega do eu ficar do lado de fora de tudo isso é a coisa mais importante que existe. Senão eu vou virar um inquisidor dentro do ritual, vendo quem está fazendo certo, quem está fazendo errado, tentando corrigir os outros, etc., né? E o que acaba acontecendo é que é o oposto disso, né? Eu preciso naquela hora, assim, eu preciso estar entregue para aquilo que está acontecendo. Sabe? Então, eu lembro dos meus tempos de sacerdote, né? Na verdade, se eu não me entregasse à ritualística, a ritualística não acontecia. Eu tinha que desligar o meu eu, eu tinha que ter um desligamento do eu para... É assim, o René sai para que o sacerdote entre. Tá? É alguma coisa mais ou menos assim que funciona. Eu sei como é que é. Isso. Então, eu não posso ficar... Eu estou lá julgando todo mundo, etc. Eu não estou fazendo coisa nenhuma. Né? E principalmente o condutores, então é terrível, né? Se existe esse tipo de questão. Tá? Então, o que a gente percebe? Aí a gente volta para essa prática diária. Essa prática diária, essa frequência, onde eu vou fazer esse exercício de entrega, entendeu? Né? Eu vou fazer um exercício de entrega para no momento em que eu estou assistindo uma ritualística, alguma coisa nesse sentido, aí eu estou pleno dentro daquilo. Sabe? Aí sim ela vai provocar grande transformação, superação, né? Aí ela vai atuar na gente dessa maneira, né? Caso contrário, volta, a gente está imaginando só. A gente só está imaginando o que está fazendo, mas, na verdade, a gente... Imaginar já é alguma coisa, né? Mas se você imagina e não sente, né? O que é um filme? Vamos falar assim, um exemplo de imaginação. Qual que é o filme legal? O filme legal é aquele que te envolve. Né? Você vai assistir um filme... Não, ele tem que ter um enredo, ele vai te envolvendo. Né? Lá dentro, tem que se ver lá dentro. Para te jogar lá dentro, para você esquecer que está no cinema, para você entrar numa outra dimensão. Tá? Né? Isso que é a questão que a gente precisa entender. Né? Então, uma coisa é você assistir um filme, outra coisa é você entrar dentro do filme. Né? E aprender, e sentir aquilo que ele te traz. Você sai, é interessante, né? Um bom filme, né? Você sai transformado do cinema. Com certeza, nossa. Né? Uma boa música, né? Você vai num concerto, aquilo que você gostar, né? Você sai transformado daquilo, né? Então, com a questão da yoga e ritualística, é a mesma coisa. Um bom sonho, já penso que você sabe, você sente aquilo quando você vem, acorda de um bom sonho de noite, assim, sim. Aquela sensação de ter. Agora, a conversa, você trouxe um dos mais importantes itens assim para a gente encerrar. E você citou o professor Henrique José de Souza, consequentemente, o diário dele, que eram as cartas revelação, né? Onde ele fala exatamente tudo isso aí que nós falamos em parte, você falou, né? Então tá aí, tem tudo ali, basta seguir o que já está escrito. Pode ser de 80 anos atrás, mas tem coisa que é perene. Não vai mudar. O yoga não vai mudar porque hoje eu estou mais bonitinho ou porque o sol. Isso.
está nascendo mais cedo, né? A coisa é igual. Então, isso, certo. Olha, já voltei. Agora falta voltar o René. Aqui Voltou? não parou, viu? Aqui Não não parou, parou. hein? Só Não, parou, então, só parou o vídeo, então. Então é isso aí. isso. Tá, mas René, você vai. Depois eu fiquei paralisado, você vai cortar direitinho. mas é assim, faz parte. É isso aí, a gente tem que sentir o que aconteceu. É isso aí. René, Viu, Grego? dá o teu abraço final aí, o teu recado Peraí, final. o que é interessante, né? A gente volta, né? A gente fala do professor nos tempos, etc., né? Todos os pensadores, os grandes seres, eles estão presos numa época, né? Então, o ensinamento deles é um ensinamento né, com a roupagem daquela época e etc., né? Atemporal também. Mas o que é atemporal, né? Atemporal é a busca do homem, pelo crescimento, pela evolução, ou coisas desse tipo. Né? Então, atemporal o Cristo vai contar aquela história do Cristo, vai estar contando do processo dele, né? E a história do professor conta o processo dele, né? Agora, o que é interessante, né? Então, quando a questão da yoga, ela vai nos colocar em contato com aquilo que é atemporal. Que os chakras, a respiração, Claro. né? Isso é um negócio assim que sempre teve, sempre houve em qualquer época, etc., né? É aquilo que é perene no homem, e através daquilo que é perene no homem, ele consegue se unir realmente ao princípio maior, talvez, né? E quando mas claro que essa união ela não é perene, ela não fica acontecendo o tempo todo, tá? Mas cada vez que ele sobe e ele tem um lampejo, sabe? É como se o horizonte dele ampliasse mais um pouquinho, né? E cada vez que ele amplia um pouquinho, isso que é muito interessante, sabe? Então, aquilo que a gente leu, aquilo que a gente aprendeu, ganha um outro significado. Compreensivo, mais empático, mais tolerante e coisas desse tipo, né? E aceitar a nossa humanidade acima de tudo, né? Entender que esse contraste entre a luz e a sombra faz parte desse mundo que a gente está inserido. É isso aí. Valeu, meu querido amigo e irmão René. Isso aí. Vai ser legal, vai ser legal. Hoje sacudiu, hoje sacudiu. Foi muito Até a bom, muito bom. É aquilo que você termina uma conversa, você fica pleno, é isso aí que você acabou de dizer. Você viveu você criou uma coisa física, isso é muito bom e vai permanecer. Então, mais uma vez, meu abraço, fica bem. Você também, abração, hein? Gente, que legal, né? E a gente usa um dos lemas da Sociedade Brasileira de Eubiose, né, que é Spes messis in semine, a esperança da colheita reside na semente. A gente está espalhando semente. Se a semente é boa ou não, nós só podemos saber quando ela for plantada. Ela é plantada toda vez que a gente faz o programa. Se ela for boa, se for bem cuidada, ela pode florescer. Se não for boa, os pássaros vão comer, vai ficar aqui nem a parábola do semeador. Né? Mas é isso, mas pelo menos a gente faz a nossa parte, tenta. É isso aí. Que tal você fazer a sua? Um eterno abraço e um feliz sempre. Tchau.